Vai ser um privilégio comentar um pouquinho desse IPCA, né? Que, como é que veio, né? Veio misto, veio acima do esperado ou veio abaixo? Qual é a leitura, né? E é justamente a minha primeira pergunta para você aí, né? A gente teve aí 0,12 um pouquinho acima, né? Mas assim, meio que na estabilidade ali, mas eu queria que você comentasse qual a sua avaliação ali, que você traz bastante dados de núcleo, os detalhes mesmo, né? Que a gente tem aqui o dado geral, mas acaba importando mais, pesando mais os números ali, os detalhes que vêm no meio ali, né? O que você pode comentar? Qual foi a sua avaliação? Foi positivo? Perfeitamente, foi positivo, tá? Por mais que o índice cheio engane, como eu tinha comentado na newsletter mais cedo, a qualidade do índice importa mais do que o número cheio em si. O que eu quero dizer com qualidade? Se a gente observar o IPCA, ele, claro, é uma aceleração, como a gente já poderia pressupor por conta de efeito base. Essa aceleração deve continuar ao longo do segundo semestre, mas isso já está no preço, e isso não é preocupante. O que importa, porque é efeito estatístico, o que importa é o interior dele. E por mais que tenha vindo acima do esperado na comparação mensal, 0,12, se esperava algo como 0,06 na mediana, o interior do índice importa muito. Então, se a gente observar bem, é só 5 itens dos 9 grupos tiveram altas, né? Então, a gente conseguiu observar que já tem dados de deflação consistentes ainda dentro do índice, especialmente índice de serviços desacelerando bem, núcleo desacelerando bem, a difusão, né, média caindo, desacelerando também, em especial a difusão, né? O que é a difusão? Se está se espalhando por entre os itens da cesta. Se esse item, se esse dado desacelera, significa que está se espalhando menos. E também, em especial, dos itens alimentícios, também desacelerando consideravelmente, já está abaixo de 40%. O que eu quero dizer com isso? A qualidade do dado fortalece o ciclo de flexibilização da política monetária. É claro que o melhor dos mundos teria sido se houvesse até mesmo uma nova deflação, né, superando qualquer expectativa, que havia até projeções nesse sentido. Não foi o caso. Mas ainda assim, a qualidade nos permite construir um cenário de flexibilização da política monetária que, consequentemente, é bem recebido pelo mercado nessa manhã. E agora você acabou de comentar sobre esse fortalecimento da flexibilização, né? E aí, queria te perguntar aqui, qual que é a sua perspectiva, né? Que a gente fala muito, a gente já sabe que vai cair a Selic, né? Tem essa perspectiva de 0,50, o próprio Banco Central já falou disso, mas chegou na semana passada uma pimentinha ali, que, né, de 0,75. Qual é a sua opinião aí? Pode ser que venha um 0,75 na próxima? Esses dados, né, esses dados mais positivos do IPCA fortalecem essa tendência de ser um pouco maior do que se esperava? Na próxima reunião, não, esquece. Eu trabalho com a expectativa de que, se houver 75 pontos, com os dados que temos agora, virá só na última reunião do ano. Lembrando que temos mais 3. Meu entendimento é o seguinte: 50 pontos de corte em cada uma virou o piso das projeções e 11,75% virou o teto para o final do ano. O que eu quero dizer? A gente pode ter, sim, 75 pontos base. Com os dados que temos até agora, ele só viria na última reunião do ano, não viria na próxima. Então, setembro, a gente ainda deve ter 50 pontos de queda, que é importante. Mas, considerando que, porventura, ao longo dos próximos meses, a gente vai ter mais maturação do próprio processo contracionista de política monetária, eventuais frustrações sobre a expectativa de inflação poderiam ajudar ao entendimento de 75 pontos antes de 2024. Porque em 2024 a gente deve ter, sim, cortes de 75 pontos. A grande dúvida é se ele vai antecipar isso, como ele deixou a porteira aberta na ata apresentada recentemente. O que eu quero dizer? 75 pontos está no radar, não é o cenário base mais recente, mas ele pode acontecer até o final do ano. Teria sido melhor se tivesse dado um dado abaixo da expectativa, pelo menos em linha. Veio acima, mas serviços, núcleos e difusão
foram muito bons em termos de qualidade. Portanto, ele continua na mesa, é uma possibilidade forte para o final do ano. E essa qualidade, né, desses dados aí do núcleo, de serviços, possibilita vamos dizer assim, seria um gatilho que poderia levar a bolsa um pouco mais para cima, porque agosto não tem sido muito bom. Claro, né, a gente já comentou aqui diversas vezes dessa perspectiva positiva, mas que, né, em certos momentos pode cair. Existe, claro, essa volatilidade, porque também a gente tem um cenário externo também bem complicado. Mas você acha que, nesse sentido, os dados que vieram hoje podem, de certa forma, impulsionar um pouco os ativos de risco? Como é que você está enxergando a Bolsa um pouco mais para frente? Estruturalmente, eu sou super construtivo com Bolsa por conta do ciclo de flexibilização. Historicamente, ciclos de flexibilização, principalmente quando bem construídos, são muito positivos para a Bolsa brasileira. Até mesmo porque o mercado costuma subestimar o processo de flexibilização. Em outras palavras, a própria queda dos juros vai muito além do que o mercado projeta a priori. Portanto, existe mais para andar. Também, historicamente, a gente vê que assim que começa o ciclo de flexibilização, o próximo mês, imediatamente posterior, tende a ser negativo. Mas isso não muda a trajetória de 12 meses em si, que costuma ser positivo. Portanto, nós temos alocação em bolsa, estamos construtivos para o cenário de médio e longo prazo, né, mais fechado aqui. Eu estou falando de 12 a 24 meses para a Bolsa, tá certo? 12 a 18 meses. Agora, imediatamente, esse curto prazismo pode ter volatilidade, até mesmo porque existem discussões macroeconômicas importantes no exterior, existe a temporada de resultados na reta final, tem questões políticas importantes sendo debatidas em Brasília com orçamento, então volatilidade no curto prazo sempre vai existir. O importante é a trajetória de médio e longo prazo, claro, fugindo da perspectiva de longo prazismo real, que seria o verdadeiro longo prazo, né, 5 anos, etc. Olhando uma janela mais construtiva de 12 a 18 meses, dá para ser, sim, otimista com bolsa. Maravilha. E pensando que a Bolsa está descontada agora, né? Passamos os 120, achamos que fosse manter acima, estamos no 118. O que você enxerga aí de ação que está barata e que é oportunidade nesse momento na Bolsa? Eu vou falar de setores que costumam andar melhor, tá certo? O setor imobiliário anda bem com ciclos de flexibilização, ele está barato ainda, tem alguns nomes interessantes, não todos, tá? Tem alguns nomes interessantes que podem andar bem. As próprias small caps, que são mais sensíveis ao ciclo de flexibilização, de maneira geral, tão interessantes também. Setores que são um misto entre varejo e real estate, como shoppings, tem nomes interessantes para andar juntos. Cíclicos domésticos costumam andar bem, preferi nomes de qualidade, porque, considerando a situação da economia real, algumas coisas ainda podem quebrar no meio do caminho, então nomes de qualidade, cíclicas domésticas podem andar bem e estão baratos, porque a Bolsa, de maneira geral, está barata. Maravilha. E aí, falando agora desse, né, um pouquinho de inflação agora em julho, o que você pode falar dos ativos mais atrelados à inflação? O que tem, como é que eles vão ficar? O que tem de oportunidade? O que você recomendaria? Temos preferência por juros longo no Tesouro Nacional. Então, tudo que está ligado à inflação longa, para nós, é muito interessante neste momento. O juro longo, principalmente o principal, NTN-B 2045, por exemplo, tem um comportamento semelhante à Bolsa, tá certo? O 55 também, só que ele tem juros semestral, o duration fica um pouco menor, hein, curiosamente. Mas também anda muito bem. Então, a gente tem preferência por títulos longos, que protegem o investidor contra a inflação, é renda fixa, é risco zero do governo, teórico, tá certo? E costuma andar muito bem nesses processos.